Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje a gente vai mergulhar num dos pilares assim mais importantes e talvez um dos mais mal compreendidos da fé reformada. O sola escritura. Sabe, aquela ideia de que a escritura sagrada é ela que tem a palavra final. Vamos pensar um pouco. A gente vive numa época com, sei lá, tantas versões do cristianismo, não é verdade? Uma pessoa diz que Deus quer uma coisa, e outra já fala que ele jamais diria aquilo. E o mais complicado é que as duas parecem super sinceras. Então fica aquela pergunta no ar, uma pergunta inevitável. No meio de tanta voz, de tanta opinião, quem é que decide o que é verdade? Onde é que a gente encontra a autoridade final? E olha, vamos ser bem diretos aqui. Essa confusão toda de vozes acaba gerando o que a gente pode chamar de uma verdadeira crise de autoridade. Porque pense bem, sem um padrão claro, um padrão confiável, a fé pode virar qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente queira que ela seja, sabe? Baseada só na nossa opinião, no que a gente está sentindo no momento, ou numa tradição que ninguém nem sabe mais por que começou. Lembra que no nosso último encontro, a gente firmou um ponto crucial. Deus não está em silêncio. Ele falou, ele se revelou a nós. Bem, se isso é verdade, a próxima pergunta lógica é: como é que a gente sabe o que é a voz dele e o que é só ruído? A gente precisa de um critério, de um padrão seguro para conseguir separar o que vem de Deus daquilo que é pura e simplesmente invenção humana. É exatamente aqui, para responder essa crise, que entra o princípio do sola escritura. Foi uma verdade fundamental que a reforma protestante lá atrás trouxe de volta à luz, sabe? Ela redescobriu isso, que a escritura sagrada é o nosso juiz final. É ela quem dá o veredito em todos os assuntos da nossa fé e da nossa vida prática. Tá, mas vamos definir isso com calma para não ter confusão. Sola Escritura, o que isso quer dizer na prática? Significa o seguinte: como a Bíblia é a única palavra que foi literalmente soprada por Deus, inspirada e por isso sem erros, ela tem autoridade suprema. Percebe a diferença? Ela não é só mais uma fonte de verdade no meio de tantas outras. Não, ela é a régua, a norma pela qual todas as outras fontes de verdade precisam ser medidas, ser julgadas. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. A tradição serve, a escritura governa. Olha, isso é muito importante. Ninguém aqui está dizendo que a tradição, os bons professores, a história da igreja, que tudo isso é inútil. De jeito nenhum. Pelo contrário, são servos valiosíssimos que ajudam demais a gente a entender as coisas. Mas uma coisa é servir, outra é governar. E quem governa, quem tem a palavra final, é sempre a Escritura. E aqui a gente chega num ponto que, nossa, é crucial entender a diferença. Sola Scriptura não é a mesma coisa que Solo Scriptura. São duas coisas bem diferentes. Dá uma olhada na comparação. O Sola Scriptura, o princípio correto, diz que a Escritura é a autoridade suprema. Justamente por isso, ela acolhe a ajuda de bons mestres da história, tudo isso para nos ajudar a entendê-la melhor. Agora, o sola escritura, isso é uma distorção. É aquela ideia de que a Bíblia é a única fonte de verdade, ponto final. Isso leva a um isolamento, sabe? Uma atitude meio arrogante de só eu e minha Bíblia, como se ninguém mais na história tivesse nada para ensinar. O verdadeiro sola escritura é o contrário. É um princípio de humildade de uma comunidade inteira se submetendo junto à palavra de Deus. Ok, tudo bem. Mas aí alguém pode perguntar, tá, mas de onde vocês tiraram essa ideia? A própria Bíblia diz que ela é a autoridade final? E a resposta é um sonoro sim, com certeza. Vamos dar uma olhada rápida em como a própria palavra de Deus estabelece esse seu lugar de primazia. A gente vê a Escritura reivindicando essa autoridade em vários lugares. Ela se declara inspirada por Deus e suficiente para nos equipar para tudo. Ela se apresenta como o padrão que a gente deve usar para testar qualquer ensino que aparece. É também a ferramenta que corrige as tradições humanas que se desviam. E o mais forte de tudo, foi o modelo de autoridade que o próprio Senhor Jesus usou. E o exemplo dos cristãos de Bereia é o sola escritura em ação, na prática. Pensa só. Eles recebem o apóstolo Paulo, ouvem o que ele tem a dizer com o coração super aberto, com avidez. Eles não foram cínicos nem desrespeitosos. Mas no final do dia, a autoridade máxima para eles não era o apóstolo Paulo, era a palavra de Deus. Então o que eles faziam? Todo dia, eles iam lá e examinavam as escrituras para ver se o que Paulo estava falando batia com o que estava escrito. Que modelo incrível para a gente seguir. E não foram só os bereanos, o próprio Senhor Jesus estabeleceu esse princípio. Quando ele confrontou os líderes religiosos da sua época, o problema não era eles terem tradições.
O problema é que eles pegaram essas tradições e colocaram num pedestal num nível tão alto que acabava invalidando, cancelando o mandamento claro de Deus. Então a lição é clara. Quando existe um conflito entre o jeito que a gente sempre fez e o que Deus disse na sua palavra, não tem discussão. A palavra de Deus sempre vence. Agora, para um momento e pensa nisso aqui. Quando o próprio Filho de Deus foi tentado lá no deserto, qual foi a arma dele? Qual foi a sua defesa? Ele não argumentou com a sua própria lógica. Ele não disse, mas eu sinto que, ou na minha opinião. Não. 3 vezes a resposta dele foi um apelo direto, firme, à autoridade da palavra de Deus. Está escrito. Ora, se esse era o padrão para o Cristo, quanto mais deveria ser o nosso padrão? Certo. Então a gente já viu que sola escritura não é só uma doutrina bonita para ficar debatendo em seminário. Não. É um princípio para ser vivido no dia a dia. Mas como é que isso funciona na prática? Como é de verdade viver em submissão à palavra de Deus? E viver assim é super urgente hoje em dia, principalmente por causa de 2 pressões enormes que a gente enfrenta. A primeira é a tirania do sentimento, sabe? Aquela ideia de que, se eu senti, então com certeza é de Deus. A segunda é a do pragmatismo. Olha, se está funcionando, se está dando resultado, então tá certo. O Sola Escritura nos liberta dessas 2 coisas. Porque, vamos combinar, nossos sentimentos mudam o tempo todo e o que funciona hoje pode ser um desastre amanhã. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela permanece firme, como uma âncora para a nossa vida. Então como a gente pode colocar isso em prática? Alguns passos bem simples. Primeiro, cultivar aquele hábito humilde de sempre perguntar, ok, mas onde a Bíblia ensina isso? Segundo, nunca ler um versículo isolado, ler sempre com contexto, tentando entender para quem aquilo foi escrito, por quê. Terceiro, ter a coragem de testar todos os ensinos, até mesmo aqueles que a gente mais gosta, e comparar com a palavra. E por último, que é o mais importante de tudo, não adianta só concordar, a gente precisa se submeter em obediência. E aqui que está o coração da coisa toda. O objetivo do Sola Escritura não é, de forma alguma, nos dar munição para a gente vencer debates de teologia. O objetivo é a nossa transformação pessoal. É a gente se colocar debaixo da palavra de Deus para que ela possa nos moldar, nos corrigir, nos consolar e nos guiar no caminho do arrependimento, da fé e de uma vida mais santa. Então, para a gente amarrar tudo que conversamos hoje, a palavra de Deus é o nosso padrão seguro e confiável. A Escritura, por ser inspirada e totalmente suficiente, é a nossa autoridade final, o juiz que avalia todas as outras coisas, tradição, experiência, opinião, e no fim das contas, viver o Sola Escritura não tem nada a ver com orgulho. Pelo contrário, é um ato de profunda humildade diante do Deus que, em sua graça, decidiu falar conosco. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta. Não para ser respondida em voz alta, mas para uma reflexão pessoal, no silêncio do coração. Pensando na sua vida, nos seus hábitos, nas suas crenças, nas suas atitudes, qual é a área que hoje mais precisa ser colocada debaixo da autoridade da palavra de Deus? Muito obrigado pela companhia. No nosso próximo encontro, a gente vai dar um passo adiante, explorando uma questão que nasce diretamente daqui. Se a palavra é tão central, qual é a relação entre conhecer a palavra e ter uma fé verdadeira? Será que fé é um salto no escuro ou é uma confiança baseada em algo sólido? A gente vai investigar isso no próximo capítulo. Até lá!